No dia que a Bossa Nova inventou o Brasil, teve que fazer direito, senhores pares, porque a nossa capital era Buenos Aires. O mundo é cheio de contradições, e o mundo da arte não é diferente. Se você analisa, o tesouro egípcio, grande parte dele está na França, foi saqueado. Se você olha, o ouro inca, está todo em Nova York, no museu, lá no Metropolitan. Se você vê a coroa de Montezuma, o último rei azteca, está onde? No México? Tá na Áustria. E aqui no Brasil não podia ser diferente. Além das contradições que a gente tem perante a cultura indígena e a cultura afrodescendente, a gente tem um caso extremamente popular que envolve a pintura mais famosa do Brasil, o Abapuru. Sim, aquele quadro que todo mundo já fez uma releitura na escola, não está em nenhuma coleção brasileira. Tá onde? Na Argentina, no Malba, o Museu de Arte Latino-Americano de Buenos Aires. Eduardo Constantini, fundador e presidente do Malba, já falou que o Abapuru está para o Malba, assim como a Mona Lisa está para o Louvre. O empresário do ramo imobiliário comprou o Abapuru em um leilão em 1995, lá na Christie's, em Nova York. Ele pagou a bagatela de $1.300.000 pela obra em um leilão que durou 2 minutos. O antigo proprietário do Abapuru era o empresário brasileiro Raul Forbes. Ele havia pago R$250 mil na obra, aproximadamente, se a gente for fazer as conversões, lá na década de 80, e teve que vender ela alegando uma crise financeira que a família estava passando e tal, e acabou levando para o leilão. Na época do leilão, houve uma comoção nacional contra essa venda. Por quê? Porque se pensava, cara, como que a gente vai vender um ícone brasileiro, vai colocar isso no mercado internacional, e se esse negócio for parar numa coleção inacessível, distante do Brasil, onde que ninguém mais possa ver, essa obra acabou sendo símbolo. Como assim ela vai embora? Até mesmo o governo tentou intervir, tombando o Abapuru para impedir o seu leilão. Só que, cara, é uma propriedade privada, então acabou tendo uma série de complicações legais que acabaram levando a obra, de fato, a leilão. E o medo de que a obra fosse comprada por uma coleção particular meio que se concretizou. Afinal, o Eduardo Constantini, ele era um colecionador de obras particular na época, ele não havia um museu, nenhuma instituição para fazer as suas exposições ainda. Só que o que eu acho mais gozado dessa história toda é que até hoje o Eduardo, ele afirma que comprou a obra porque nenhum brasileiro estava afim de comprar a obra. E ele gostava do Abapuru, ele já tinha tentado comprar o Abapuru algumas vezes. Até na época surgiram vários textos que questionavam os milionários brasileiros que deixaram o Abapuru embora, e até mesmo o governo que não teve iniciativa de resgatar essa obra, mas ela acabou indo para a Argentina de qualquer forma. Até o Eduardo comentou uma vez que ele traria o Abapuru para o Brasil, caso o governo brasileiro abrisse uma sede do Museu Latino-Americano de Arte aqui no Brasil, coisa que nunca aconteceu. O Abapuru é uma obra da Tarsila do Amaral, ele foi pintado em 1928 e ela fez essa obra como um presente para o então marido dela, o Oswald de Andrade. Quando o Oswald de Andrade recebeu o Abapuru, ele falou, mano, isso é incrível, porque isso não é cubismo, isso não é surrealismo, isso não é nenhuma escola de vanguarda europeia, é uma parada totalmente única que a Tarsila, enquanto artista brasileira, criou. Na mesma hora ele ligou pro Raul Bopp, eles se encontraram, começaram a discutir o quadro, os três então tiveram a ideia de criar um movimento artístico em volta do Abapuru. Eles deram o nome Abapuru pro quadro, que significa homem que come gente, vem do tupi. E a partir disso começou então aquilo que é chamado de um movimento antropofágico ou antropofagia. O movimento antropofagia tem a ideia central de deglutir essa arte internacional, pegar a energia dessa arte estrangeira e criar algo completamente novo. Assim como os índios antropofágicos faziam numa outra época, no qual eles pegavam seus inimigos e devoravam eles, mas não para encher a pança, não, eu tô com uma larica aqui, vou comer uma perna de uma pessoa. Não, a ideia central é absorver a energia dos seus rivais ou das pessoas que você admira, já que era muito comum entre as tribos canibais você devorar os seus chefes em sinal de respeito. A simplificação do homem
ali no quadro, mantém ainda uma figura da bandeira do Brasil desconstruída. O verde na palma, o amarelo naquele sol que lembra uma fruta, esse azul do céu. Olhamos para este homem, grande, poderoso, brasileiro, de baixo para cima, mostrando a sua grandeza? Ou então vemos um trabalhador do campo, com suas mãos grandes, pés grandes, plantados na terra e uma cabeça pequena, porque não teve como se desenvolver intelectualmente? Sobre o que esse homem reflete? No que ele está pensando? Ele pensa sobre a sua própria existência, tal qual o pensador de Rodin? Ou ele clama e sofre sob esse sol, tal como a melancolia de Dürer? As interpretações são inúmeras e até hoje elas despertam a curiosidade das pessoas. Em 2015, a sobrinha neta da Tarsila do Amaral, a Tarsila do Amaral, ou carinhosamente chamada Tarsilinha do Amaral, lançou um livro no qual ela especula que talvez o Abapuru seja um autorretrato da Tarsila. Essa é uma das versões menos faladas sobre o quadro e uma das mais intrigantes, já que a Tarsilinha ela recolheu uma série de informações e evidências que falam que o Abapuru seria o autorretrato dessa artista brasileira. Todas as informações técnicas e evidências da tese da Tarsilinha você pode ler no livro Abapuru, uma obra de amor. Em 2018, um colecionador anônimo brasileiro ofereceu 30 milhões de dólares pelo Abapuru. Só que Eduardo Constantini, que não tem preocupação com dinheiro, deu um categórico não ao pedido de compra. Ele não tem problemas em emprestar o Abapuru para o Brasil, tanto que o Abapuru já veio para cá em duas situações bem distintas. Uma em 2011 para uma exposição lá no Palácio do Planalto sobre mulheres artistas brasileiras e depois em 2016 no Rio de Janeiro, para as Olimpíadas, as cores do Rio, no Museu de Arte do Rio de Janeiro. Ele também já emprestou o Abapuru para Nova York, que fez uma exposição no MoMA em homenagem à Tarsila do Amaral. Se você quiser ver o Abapuru hoje em dia, então você vai ter que ir lá para Buenos Aires. Se você me segue lá no Instagram, você viu que eu fiz uma pequena viagem ali pela Argentina agora nas férias. Se você ainda não me segue, vai lá, @RodrigoRetica. Sempre que eu posso, eu passo algumas coisas sobre exposições, tiro umas fotinhas, tento passar uma informação de uma maneira mais rápida e dinâmica. Sempre que eu vou para Buenos Aires, eu fico pensando, será que é por causa da presença de Abapuru e tanta cultura brasileira em Buenos Aires é que o Ozzy Osbourne, quando ele esteve lá, ele achou que de fato Buenos Aires era a capital do Brasil? A música do Tom Zé nunca sai da minha cabeça quando eu vou pra Argentina. É isso aí, galera. Um grande beijo pra vocês e tchau, tchau.